Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. A regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o exemplo de São Francisco de Assis, que feito Cristo, o inspirador e o centro de sua vida com Deus e com os homens. Cristo, o dom do amor do Pai, é o caminho para Ele, é a verdade na qual o Espírito Santo nos introduz, é a vida que Ele veio dar em abundância. Os franciscanos seculares se empenham, sobretudo, na leitura assídua do Evangelho, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho, Passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. De Francisco ao terceiros ditosos, destemidos guerreiros da cruz, somos hoje soldados gloriosos a lutar e vencer por Jesus. Salve arauto brioso cruzado. Olá, paz e bem! Somos Carol e Márcio, da Fraternidade São Lucas, da UFS de Belo Horizonte, em Minas. E hoje estamos aqui para apresentar um podcast bem especial, que será dividido em 3 episódios, onde faremos memória e celebraremos os 800 anos da Ordem Franciscana Secular. Nestes 3 episódios, você conhecerá um pouco sobre os primeiros documentos relacionados ao movimento leigo franciscano, de como os terceiros franciscanos buscam viver o Evangelho de Cristo em nossos dias e ainda o que podemos esperar para os próximos 800 anos da UFS. Neste primeiro episódio, iremos conversar com você sobre a história de 2 documentos que podemos considerar raízes do movimento leigo franciscano. Falamos aqui da Memoriale Proposite e da Carta aos Fiéis. Iremos falar também da força que estes 2 documentos históricos têm sobre a vida da Ordem Franciscana Secular e também das congregações masculinas e femininas que bebem de nosso carisma. Como ressalta o Papa Gregório IX, é um memorial propósito de vida dos irmãos e das irmãs da penitência. Convidamos para um resgate histórico o nosso irmão, doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Fraternidade Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Jefferson Machado. Para falarmos da história da Ordem Franciscana Secular, ou do que inicialmente ficou conhecido como movimento penitencial, precisamos tratar um pouco sobre a história da Idade Média, principalmente entre os séculos XII e o século XIII. Não podemos esquecer que durante esse período, até um pouco antes, a sociedade europeia passa por grandes transformações. Uma sociedade que, após a desestruturação do Império Romano, passou a ser uma sociedade basicamente agrária, com cidades pequenas, vilas pequenas, e que vivia em torno dos senhores, dos reis, príncipes, passou a viver, a ter um crescimento urbano, passou a reestruturar suas cidades. É importante a gente parar para falar sobre isso, porque a partir desse momento vão surgir nessas sociedades urbanas grupos de fiéis católicos, fiéis cristãos, que vão se organizar nas chamadas corporações de ofícios e grupos de ajuda mútua.
Esses grupos vão ser a célula máter dos grupos de movimento de penitência. A penitência é uma forma que esses cristãos que eram leigos encontraram para vivenciar a fé, uma vez que nesse período, né, a obrigatoriedade de se ir à missa, de se participar da confissão e de outros sacramentos era anual. Então você não tinha obrigação de você ir todo domingo à missa, você não tinha esse tipo de obrigações. O que ocorria é que dentro desses grupos, né, e dessas fraternidades, vamos colocar assim, se vivia a fé, né, se rezava junto, se cuidava um do outro, né, e muitas vezes com orientação de algum sacerdote, de algum bispo, que ajudava esses grupos a vivenciarem a fé. A maioria desses grupos também trabalhavam com a ideia de levar misericórdia àqueles mais necessitados da sociedade. Uma vez que a cidade é um local de exclusão, como a gente vê até hoje, é um local onde aqueles que não estão dentro do sistema de produção são colocados para fora, muitos taxados como marginais, como à margem da sociedade. Isso é importante nós termos em visão, que vai nos levar e vai nos remeter à questão de Francisco e os leprosos. Já adiantando, quando surgem os primeiros franciscanos, ou quando surge Francisco de Assis, quando ele começa a vivenciar a sua fé, né, a sua forma de vida, e todo o processo de conversão, Francisco vai ter contato com grupos de penitentes da cidade de Assis. Esses grupos de penitentes de Assis vão estar trabalhando junto aos leprosos, aos doentes, aos viajantes. Vão ser grupos de homens e mulheres de fé que já vão estar vivendo a fraternidade, já vão estar vivendo uma forma de fé diferenciada. E Francisco, no seu caminhar, pelo menos durante 2 anos com seus irmãos, vai viver junto a esses povos, a essas gentes, vamos colocar assim, a esses casais. Muitos grupos eram grupos de penitentes celibatários que não casavam, que viviam de forma celibatária. Então, isso tudo vai fazer com que Francisco tenha essa aproximação e passe a ser também um grupo, passe a ver também uma forma de penitência celibatária, né? Uma vez que ele vai optar por viver uma vida religiosa sem casamento. Então, esses irmãos, eles vão estar na cerne da construção do movimento franciscano. São João Paulo II definia a ordem franciscana secular como a mais antiga forma de organização de leigos, que, guiados pela Igreja, unidos em fraternidade e inspirando-se no ideal de São Francisco de Assis, se empenham em testemunhar com a vida o Evangelho de Jesus Cristo e se dedicam ao apostolado no estado laical. Em uma época marcada pelo florescimento de vários movimentos, a Igreja sente a necessidade de organizar o movimento laical em torno de uma forma de vida. Forma de vida esta que ganha uma importância a partir de um comprometimento dos seus membros com a vida evangélica. E assim, né, a gente vai ter em 1221 a construção, né, e inicialmente nós vamos ter a criação da Recencio Prior, que é uma carta que Francisco faz para esses irmãos e irmãs da penitência, vai ser considerada aí a primeira regra, né, hoje a gente trata assim, a primeira regra desse movimento penitense, que é um movimento penitencial que vai estar ligado ao franciscanismo. Por quê? No século XII esse movimento foi muito forte. Já no século XIII ele apresentava uma certa decadência. Esses irmãos não tinham orientação, né, não tinham assim, um acompanhamento, uma vez que a igreja estava passando por um processo de institucionalização muito forte. A igreja vinha num processo de institucionalização, então os leigos, apesar de serem convidados a participar da dinâmica da igreja, eles eram colocados para fora, eles não tinham nenhuma função, e aí isso vai acabando com que esses movimentos acabem sendo sufocados ou então sendo transformados em grupos religiosos, ou beneditinos ou agostinianos. Então isso também vai acontecer, de certa forma, com o grupo franciscano, que vai se tentar enquadrar nessas regras, né? O grupo de Francisco. Então, em 1221, vai ser também feita pelo Papa Gregório IX
a regra Memoriale Proposite, de 1221. Essa regra não era só para os penitentes franciscanos. Essa regra ela também vai estar ligada, né, aos penitentes de um modo geral. Esses penitentes, de um modo geral, seriam penitentes de toda a cristandade europeia. E aí, essa regra ela vai ter uma coisa muito importante. Ela vai marcar de forma muito importante a questão da fraternidade. Um tem que cuidar do outro, um tem que atentar para o outro, um tem que cuidar, inclusive na hora da morte, né? Providenciando a questão das exéquias, né? A questão do financiamento do sepultamento quando esses não tinham condição de serem sepultados de forma digna. Então, há uma ajuda mútua, uma coisa de solidariedade, que é uma questão urbana que está acontecendo, porque na cidade nós acabamos perdendo a identidade, né? E aí esses grupos vão ter essa necessidade de cuidar disso. E aí, um outro fator muito importante era que esses grupos eram católicos, praticavam a fé cristã. Lembremos que nessa época ser cristão era ser católico. Então, nessa época, os franciscanos eram católicos, vamos colocar assim, porque era um movimento que tinha para ser, né? Quem não era isso era herege, então era católico. E uma coisa muito importante, né, da gente ver é que já estava prevista ali, nesse movimento, a ideia de ajudar aos necessitados. Era fundamental isso. E isso aí também vai acontecer na regra Supramontem, de 1289, onde também vai ter essa preocupação. E tem algumas coisas que são importantes. Mulheres podiam ser aceitas na ordem desde que o marido deixasse. E uma vez estando dentro da ordem, elas podiam ser inclusive ministras. Uma coisa que as mulheres não era normal num grupo onde havia homens, mulheres serem liderança. Aí nesses grupos penitentes, elas podiam ser liderança. E aí você vai ter formas distintas, né? Os grupos que têm os casais, os terceiros que são celibatários homens e os terceiros celibatários mulheres. E isso lá em 1521 vai separar quando Leão X cria a regra dos terceiros regulares. Aí você separa o que seria hoje a ordem franciscana secular da ordem terceira secular, que seriam as associações religiosas e congregações de homens e mulheres que se prestam ao celibato e se dizem franciscanas também. Em 39 tópicos, com 8 títulos, a Memoriale Proposite tratava sobre o modo de vestir, abstinência, jejum, modo de rezar, confissão, comunhão, dever de restituição, de não levar armas e sobre os juramentos, missa e reunião mensal, visita aos doentes e sepultura dos mortos, da correção, dispensa e oficiais. Destacamos nesse nosso primeiro episódio a Carta aos Fiéis, escrita por nosso Pai Francisco, para as irmãs e irmãos da penitência. Essa carta é o centro, o núcleo, é o coração do modo de vida proposto por Francisco aos primeiros leigos e leigas que queriam seguir a sua vida, que desejavam viver a inspiração franciscana. Um texto todo perpassado de fé e de intimidade, admiração e confiança, ternura e promessa. Como nos recorda Frei Almir Guimarães, a Ordem Franciscana Secular se insere nesse movimento de pessoas desejosas de reviver o Evangelho, pessoas que formam o cortejo alegre dos penitentes, os penitentes de Assis. E quem nos fala mais sobre estes primeiros documentos é Frei Wellington Buarque. Queremos, neste nosso itinerário de reflexão acerca da regra da Ordem Franciscana Secular, nos determos agora sobre um escrito preciosíssimo que nosso Pai Francisco nos deixou e que é intitulado A Carta aos Fiéis. A Carta aos Fiéis não é nada mais do que um grande convite que Francisco faz aos penitentes de sua época
a fazerem dessa vida de penitência uma vida de entrega a Deus. Esta carta, ela está presente nos escritos, nas fontes franciscanas, e tem duas versões ou recensões. A primeira, a carta aos fiéis, e a segunda. Nas duas versões, Francisco deixa claro o seu desejo de convidar a todos os homens e mulheres que quisessem abraçar a vida de penitência a fazê-lo de boa vontade. Francisco, através desta carta, deixa uma mensagem para os homens e mulheres do seu tempo e reforça dizendo: felizes os que vivem em penitência. No início da nova forma de vida evangélica, Francisco e seus primeiros companheiros eram chamados de homens penitentes de Assis. Por sua vida de penitência, Francisco resgatou o verdadeiro sentido da penitência como conversão permanente. Ora, fazer penitência para Francisco, em sua experiência pessoal, fica claro para nós que não é apenas uma atitude que é assumida ou abraçada uma vez por todas e depois disso tudo estaria resolvido. Na verdade, para Francisco, fazer penitência é estar em conversão permanente. Ele nos ensina que viver em penitência, fazer penitência, consiste em buscar Deus e fazê-lo tudo de sua vida. Não é à toa que Francisco dizia: meu Deus e meu tudo. Nesta carta, dirigida a todos os fiéis cristãos, ele mostra em que consiste, de fato, fazer penitência. Amar o Senhor de todo o coração e o seu próximo como a si mesmo. E Francisco acrescenta: felizes são estes e estas que assim agirem e perseverarem até o fim. Em outras palavras, felizes, bem-aventurados, bem-aventuradas os que vivem em penitência. Por ser considerada a primeira carta, as primeiras palavras escritas em sua época a quem queria abraçar o seu estilo de vida, essa carta de Francisco, nas suas duas versões, aparece hoje em dia como prólogo da regra da UFS, da regra da Ordem Franciscana Secular. A palavra prólogo significa palavra que precede, ou prefácio, ou, no nosso linguajar popular, palavras introdutórias. Mas por que a carta aos fiéis aparece como prólogo da regra? Porque ela introduz a vida de penitência que na UFS, como nas outras ordens franciscanas, é abraçada. É importante notar que o prólogo faz parte da regra. Ele é constituído de palavras do próprio Francisco, pois traz presente a própria carta aos fiéis em sua primeira recensão, ou seja, a mais breve. Primeira porque, como falamos, ela foi escrita em duas versões. Mais tarde, ela recebeu do próprio Francisco uma redação mais extensa, composta de 12 pontos ou 12 capítulos, provavelmente então já dirigida aos irmãos e irmãs da penitência que, anos depois, já tinham se constituído de uma forma mais organizada em torno de Francisco. Podemos até dizer que a primeira versão da Carta aos Fiéis, que hoje aparece no prólogo da regra renovada, a famosa Seraficus Patriarca, essa regra que foi aprovada por Paulo VI a 24 de junho de 1978, como prólogo dessa regra, a Carta aos Fiéis quer nos lembrar que todos aqueles e aquelas que querem abraçar o mesmo estilo de vida de Francisco não têm outro caminho a não ser o fazer penitência, colocar-se em contínua conversão, num processo de conversão permanente. Caros irmãos e irmãs, que possamos ler esta preciosidade que Francisco nos deixou, que a Carta aos Fiéis sempre seja um convite atual
a abraçarmos o mesmo estilo e modo de vida de Francisco. As primeiras perguntas que surgiram diante do movimento franciscano eram acerca de quem eram aqueles homens, o que eles pregavam, entre outros assuntos. Junto desses questionamentos surgia também o desejo de querer seguir os passos de Francisco. Assim, a Terceira Ordem Regular encontra suas origens nesta primitiva ordem da penitência, a que São Francisco deu um novo ímpeto e renovação. São vários irmãos e irmãs que abraçam, assim como os franciscanos seculares, o Evangelho de Cristo. Olá, sou irmã Cleusa Neves, franciscana de Nossa Senhora do Amparo, e gostaria de partilhar um pouco sobre a importância da regra e vida dos irmãos e irmãs da Terceira Ordem Regular de São Francisco. Estamos celebrando 800 anos de sua existência. Sabemos que a regra foi escrita para pessoas leigas, sedentas de viver o espírito de São Francisco, que são os irmãos e irmãs da OFS, Ordem Franciscana Secular. Mas não podemos esquecer que ela congrega mais de 300 congregações em torno do ideal franciscano, ou seja, da forma de vida dos irmãos e irmãs da Terceira Ordem Regular de São Francisco, e a maioria dessas congregações é feminina. Gostaria de ressaltar que, embora cada congregação tenha seu carisma próprio, esteja localizada em diferentes regiões, portanto, refletindo a particularidade cultural de cada região, todas vivem sob a mesma inspiração, buscam encarnar valores franciscanos comuns apresentados na regra da TOR. As constituições gerais das congregações franciscanas, tanto as femininas quanto as masculinas, aplicam valores, atitudes e princípios contidos nesta regra. Lembrando também que as constituições das congregações trazem o texto da regra e vida dos irmãos e irmãs da Terceira Ordem Regular de São Francisco, em geral, antes do texto das Constituições Gerais. Daí a importância de as congregações franciscanas, femininas e masculinas, procurarem respostas para a pergunta: o que é a regra para nós e o que significa celebrar seus 800 anos? Documento de grande inspiração para seguir Jesus Cristo segundo a forma de vida apresentada por São Francisco, que consiste numa vida de conversão contínua a Deus e ao próximo pela observância do Evangelho, a regra é um tesouro inesgotável. Ela nos apresenta os valores e as atitudes fundamentais que o Seráfico Pai declarou serem necessários para uma vida evangélica radical. É importante destacar que, para as congregações franciscanas, a regra não dá regulamentos e leis. Para isso, cada congregação tem suas constituições gerais que levam em conta o direito canônico, o carisma do fundador ou da fundadora, as circunstâncias culturais e costumes particulares. O texto é, digamos assim, uma fonte onde as congregações buscam inspiração para suas constituições gerais, que direcionam e orientam a vida e missão da congregação, juntamente com outros documentos. Podemos dizer que este tesouro inesgotável é um convite a ser vivido, partilhado e transmitido.
A regra, sem dúvida, ajuda-nos a realizar, a concretizar, digamos assim, a nossa vocação, porque é uma inspiração verdadeiramente franciscana para a nossa caminhada vocacional. Ela tem o poder de inspirar no âmbito pessoal e grupal, como congregação. Sabemos que há diversidade de carismas e dons pessoais, mas a identidade franciscana pode ser encontrada em cada irmã, irmão e congregação que busca fidelidade ao ideal franciscano nela traçado. A regra reflete uma inspiração divina acolhida e vivida por Francisco de Assis, que, dando-nos o exemplo, abriu um caminho a ser trilhado. Como afirma Agostinho Casaroli, todos os elementos e disposições do projeto de vida franciscana estão contidos perfeitamente na regra e vida dos irmãos e irmãs da Terceira Ordem Regular de São Francisco, e do modo como são descritos, de fato, correspondem ao ideal da família franciscana. Nossa regra nos uniu num país imenso e belo. Nossa regra nos uniu, franciscanos no Brasil. Nossa regra nos uniu. Embora sendo uma regra que carrega um peso de 800 anos de história, podemos perceber a força espiritual que ultrapassa os séculos e alcança os nossos dias. É importante aproveitarmos este tempo em que celebramos os 800 anos de sua existência para aprofundarmos no estudo, reflexão e discussão sobre o conteúdo. Convite válido tanto para as irmãs e irmãos da UFS, quanto as irmãs e irmãos da vida religiosa consagrada, e também para quem desejar conhecer melhor a proposta nela contida. Somente assim poderemos conhecer mais e melhor os valores e as atitudes fundamentais que o seráfico Pai Francisco nos declarou serem necessários para uma vida evangélica radical. Somos convidadas e convidados a participar deste tempo celebrativo, dando graças a Deus por meio de nossas orações, respondendo ao chamado com generosidade e ousadia e expressando, pelo nosso modo de ser, viver e conviver, nosso compromisso com o ideal franciscano apresentado na regra há 800 anos, que é viver o Evangelho de maneira radical. O que é importante a gente guardar disso tudo? É importante a gente entender que os terceiros franciscanos têm uma ligação muito grande com a questão social, eram grandes administradores públicos, participavam da política, participavam da organização social, ajudavam na área de saúde, de assistência social, ajudavam os pobres. Isso é o papel dos terceiros franciscanos, da UFS, lá no passado desse movimento penitencial. E é fundamental que nós hoje tenhamos essa visão, que graças a Deus, a partir do Concílio Vaticano II e a criação da nova documentação, da nova regra, das novas constituições, nós retomamos, de certa forma, esse ar, né, de buscar ser diferencial, né, ser diferenciado, buscarmos ser pessoas, irmãos e irmãs católicos cristãos que lutam pela igualdade, que lutam por uma vida melhor e por uma grande fraternidade universal. Isso é fundamental. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com o jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Com todas estas falas, partilhas e alegrias, encerramos este primeiro episódio desta nossa série de podcast
sobre a celebração dos 800 anos da Ordem Franciscana Secular. Abraçamos a todos e todas e amanhã temos mais um episódio disponível nas plataformas digitais da Web Rádio Santo Antônio. Paz e bem. Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio.